Então, como eu estava falando, a gente sempre começa pela prece, pela paz do mundo. É uma prece muito linda, que vocês podem fechar os olhos e emanando essa energia de paz. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte e que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora eu vou fazer um relaxamento. Então, eu quero, por favor, que vocês sentem confortavelmente, da forma melhor que vocês quiserem sentar. E vamos começar relaxando o nosso corpo. Respire profundamente. Entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. É uma sensação muito boa fechar os olhos. Relaxe agora o seu rosto, a sua língua. Solte seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe sua nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe também as suas costas relaxar. Sinta como você está ficando mais leve e mais relaxado. Agora inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito, o seu coração, o seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento em todo o seu corpo. Todo o seu corpo está relaxado. E perceba como que a sua respiração agora é mais tranquila e suave. Aproveite este momento. Permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. A paz na sua mente e no seu coração. Agora nós vamos fazer a meditação. Vamos continuar com os olhos fechados. Sinta a sua conexão com o universo. Sinta a sua conexão com Deus, trocando energia de força e amor. Deixe qualquer preocupação. Dedique esse tempo para você. Se conecte com você. E perceba que muitas vezes somos muito duros com nós mesmos, achando que podíamos ter feito mais ou melhor. Vamos honrar os nossos esforços e sermos mais gentis com nós mesmos.
fazendo desse momento um momento de transformação, elevando o nosso ser, deixando a nossa vida muito mais leve. Tem vezes que a gente precisa mudar alguma coisa, não é mesmo? Mas não sabemos bem o que é e por onde começar. Então aproveite esse momento agora de calma, de silêncio, e entre no fundo do seu coração e veja como você é capaz de algo novo, de ir um pouco mais além. Você precisa ter fé, deixar de ir embora o seu medo e tudo que você pensa de negativo sobre você. Deixe brilhar a luz que existe dentro de você. Inspira, trazendo força, trazendo o poder da sua alma, trazendo a confiança do seu ser. Permita-se ir mais profundamente para dentro de você. Inspira agora confiança, força, fé e solta todo o sentimento que te prende e te impede de seguir em frente. Limpa sua mente e seu coração. Deixe ir embora tudo que não te serve mais. E mentalmente, vai repetindo essa frase, sentindo cada palavra. Eu dou o meu melhor e sou gentil comigo mesmo. Eu dou o meu melhor e sou gentil comigo mesmo. Guarda essa frase e use sempre que você precisar. Vai inspirando fundo e soltando o ar devagar, sentindo essa energia que você cultivou e sempre lembrando que você é capaz, que você tem muita luz, muita força, muita capacidade e muito amor no seu coração. Vamos ficar mais um pouco em silêncio, ouvindo o nosso coração, percebendo as respostas que nós precisamos, respirando. E agora, nessa tranquilidade, vamos trazendo a nossa atenção de volta, devagar, bem devagar, abrindo nossos olhos, voltando lentamente, mexendo nossas mãos e nos sentindo confiantes, calmos e em paz. E é nessa energia de amor por nós e proteção de São Francisco de Assis, patrono da nossa casa e de toda a espiritualidade, que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em todos vocês. Graças a Deus. Agradecendo as luzes. Nesse momento, a nossa irmã Regina vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o egoísmo. Um coração se endurecer que ainda não tem condições de doar, quer que seja. Egoístas fechados em seus casulos como se fossem castelos. Não podem parar, pois se assim o fizerem, vão esfregar sua grande solidão. Abandonar o que estão por seus próprios sentimentos. Tá ótimo. E passam a vida exigindo dos outros a atenção e o amor que não têm para dar, achando que com isso vão suprir o vazio que trazem na alma, incapazes de perceber que o vazio que sente jamais será preenchido,
se não vier de seu mais profundo ser. Não percebe que o vazio da alma jamais será preenchido pelos outros. E exige. Continuam vazios e continuam numa solidão enorme. E acabam por cobrar da vida um tributo que só a eles pertence. E não percebe que todo esse vazio, toda essa solidão, é porque estão longe de si mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar o nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor Deus, sua presença salutar em nossas vidas. Agradecemos por esse momento, estamos aqui reunidos em vosso nome para mais uma semana de atividades e que possamos sair daqui melhor do que quando entramos, estudando, praticando todas as mensagens de paz e amor que o Senhor nos concede. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria na noite de hoje, recebemos o nosso irmão José Henrique com o tema A Gênese das Doenças na ausência do perdão e do auto-perdão. Seja bem-vindo. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite! Eu captei bastante a lição da nossa irmã e ela falou diversas vezes na paz. Bom, só avisando que vai ser o meu próximo tema na terceira segunda-feira do mês de maio, que vai ser Construção da Paz para a Saúde Integral. Porque aí eu pergunto, vivemos na paz plena? Jesus, quando chegava e aonde chegava, ele se pronunciava em hebraico, Shalom, Shalom, que significa estar inteiro, plenitude de paz. Estamos ainda distantes. Temos momentos de paz como agora. Ao escutar a nossa irmã, a prece do nosso irmão, quando estamos meditando, quando estamos ouvindo uma bela música que acalma nossas almas. Mas isso não é constante. E nem poderia ser. Porque carregamos os opostos. Momentos de paz, momentos de inquietude, de impaciência. O sinal, as mínimas coisas, a gente já se impacienta. As mínimas coisas, a gente já se magoa. As mínimas coisas, a gente já se culpa. Está aí a raiz das nossas enfermidades. Quando eu li isso, porque o título da nossa palestra é uma colocação da excepcional psiquiatra alagoana que esteve entre nós, pequenininha, doutora Anísio da Silveira. Doutora Anísio da Silveira, aliás, tem um filme, O Coração da Loucura. É um filme que vale a pena ser visto. Só vocês irem lá no YouTube, consultarem, estrelado pela nossa querida Glória Pires, que fala da vida da Anísio da Silveira. O que ela fez de importante? Ela começou a ver que os chamados loucos, não vamos falar aqueles que são médios, que muitas vezes estão internados com loucura. Vamos falar, na acepção da palavra, os insanos, portadores de, por exemplo, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, hoje transtorno afetivo bipolar, que são internados em manicômios. E naquela época, eram metodologias bárbaras. Camisa de força, injeções e mais injeções. E isso tocou profundamente o coração dessa alagoana. O que ela descobriu na sua psiquiatria? Ela começou a descobrir que grande parte desses chamados loucos
insanos eram muito inteligentes e tinham uma sensibilidade, principalmente artística. Então ela começou a desenvolver, contrariando normas, regras, começou a desenvolver dentro dos hospícios, dos manicômios, a arte. E dali saíram belíssimas pinturas, mostrando ali que aqueles insanos tinham sentido. Diferentemente, isso é uma outra palestra que eu estou preparando, lá para o mês de julho, diferentemente dos psicopatas, que estão em grande número entre nós. Tem psicopatas dentro de casa, ao nosso lado, no nosso trabalho. Os psicopatas, esses não têm sentimentos. Esses não têm culpa. Esses não são sensíveis, são frios, articuladores, maquiavélicos, dominadores para atender o seu lado narcísico. São narcisistas, envolventes, sedutores, também extremamente inteligentes. Porque quando a gente fala em psicopata, muita gente pensa, são aqueles que adentram colégios, estabelecimentos, com uma arma, matam 3, 4, 10 pessoas. Também, friamente. Mas isso é o maior grau da psicopatia. Tem os psicopatas que estão ao nosso lado, engravatados, em cargos de direção, auferindo lucros, prejudicando o próximo. Então, os psicóticos, o que a doutora Anísia observou? Que eles tinham sentimentos. E as metodologias daquela época eram terríveis. E ela levou a arte para eles. E fazendo um paralelo com isto, com o nosso tema, porque esse tema foi ditado por ela, Anísia da Silveira, em espírito. Tem 3 livros já lançados. O primeiro, Reconstruindo Emoções, um maravilhoso livro. A médium é minha amiga lá do Rio, do Centro da Barra, Iraci Noronha, e a doutora Anísia, ela tem essa frase. Ela não foi elaborada por mim. É a frase dela. A gênese das doenças estão na ausência do perdão e do auto-perdão. Então, se vocês quiserem desenvolver uma saúde, ou pelo menos minimizar dores e sofrimentos, perdoe. E se auto-perdoe. O Espírito Hamed nos diz que nós trazemos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, gavetas de mágoas. Olhem só. Vocês já repararam como a gente se magoa nas mínimas coisas? Mas não é mágoa, é irritação, é impaciência, é intolerância. Todos são sinônimos. Basta a gente ouvir um não, a gente já se magoa. Nós temos um sentimento íncito em nós, que é peculiar a todos, que é a dificuldade de lidar, sabem com o quê? Com a rejeição. E aí, faço uma pergunta. Quantas e quantas vezes fomos rejeitados nas nossas inúmeras encarnações? Quantas vezes fomos trucidados quando crianças, violentados, tribos invadindo tribos, não respeitando absolutamente nada? Tudo está armazenado nas gavetas do inconsciente. E, claro, hoje as leis são outras, mas uma contrariedade ferem o nosso orgulho. Porque mágoa e culpa, que são co-irmãs, os estudiosos da mente dizem que a mágoa é a extensão da culpa do outro. Se eu me magoo, o outro, na verdade, essa culpa está em mim.
que eu projeto no outro. Para quê? Para eu me sentir vítima. Para eu me sentir pobrezinho. Está vendo? Fui rejeitado, fui abandonado, fui traído, fui excluído. Como é difícil lidar com isso. A exclusão, nos sentimos feridos quando nos rejeitam e ficamos abarrotando mágoas e mágoas. E como aquilo é insuportável, o que faço eu? Projeto no mecanismo de projeção. Uma pitada de sal, como diz o Jung, com granossálios, que em latim quer dizer uma pitada de sal. Eu tenho que acusar o outro, tenho que culpar o outro, eu tenho que achar um bode expiatório. Isso está dentro de casa, gente. Não podemos esquecer que estamos encarnados em lares com espíritos que foram desafetos do passado. Maravilhoso Deus, para criar a família, criar a sociedade. Porque estamos, às vezes, ao lado de um irmão de sangue que foi o nosso desafeto, o nosso adversário, o nosso inimigo do passado. Deus quer que a gente se ame. Outro dia, tem muito pouco tempo, vocês já devem ter visto no Facebook, duas meninas lindíssimas siamesas. Vocês viram isso? Ligadas pelo apêndice tifoide. Uma loura lindíssima e uma morena lindíssima. Novas. Por quê? Dentro da lei de causa e efeito, no processo reencarnatório, isto acontece. Eu não vou discutir com o materialista. Ele vai dizer, não, isso é obra do acaso, um defeito genético. E fica por isso mesmo. Mas para aqueles que acreditam em Deus, como eu, vocês, tem que ter uma causa. Não é simplesmente uma anomalia genética. Deus quer que esses espíritos estejam tão próximos para se amarem. Porque, vejam bem, se estão ligados pelo apêndice tifoide, são duas criaturas. Será que elas falam a mesma língua? Será que elas gostam do mesmo alimento? E se uma gostar de macarrão e outra gostar de arroz, como é que vai ser isso? Como é que ficam essas mentes? Porque o estômago é um só. É abaixo do apêndice tifoide. E eu vou mais longe. Vamos aqui analisar. E no ato sexual, como é que fica isso? Quem vai sentir o prazer? A morena ou a loura? Com um escolhido, com um eleito? Que de repente está tendo até o prazer de ter relações com duas pessoas ao mesmo tempo, porque são siamesas. Só Deus para explicar isso. Só Deus para nos mostrar que esses espíritos têm que estar juntos para se amarem, quando em verdade se detestaram, se odiaram, se aniquilaram, se exterminaram no passado. Só a bendita reencarnação. Não tem outra explicação. Mas, companheiro, como eu disse, nós temos em nossas gavetas do inconsciente um excesso de mágoas que vão se acumulando. Porque grande parte das criaturas não perdoam, também não se auto-perdoam diante da culpa. Querem um exemplo muito simples? Eu vou dar uma topada aqui nesta cadeira e eu vou dizer, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu fui tão desatento. Isso é sentimento de culpa. Eu estou me culpando porque eu dei uma topada na cadeira. E assim outras coisas que vocês podem analisar. O auto-perdão é muito mais difícil que o perdão. Mas o que é importante para contextualizar este título? A gênese das doenças. Quando a doutora Nise colocou esta frase, eu fiquei aqui a pensar, mas é só isto? É. Depois eu pesquisei, eu estudei profundamente, e eu vi realmente que
A gente se magoa por pouca coisa e se culpa por pouca coisa. E uma coisa está ligada à outra. Nós não podemos errar, não sabemos lidar com o erro e não sabemos que lidar com o erro do outro. E aí vem a mágoa, vem o ressentimento. O nome está a dizer ressentir. Estou sentindo o que eu já senti. Companheiros, por isso o título. Companheiros. Está aí a gênese, a formação de nossas doenças. Todas elas é que a gente não observa. Durante o dia, a gente se magoou, se irritou com o outro, com a falta de educação do outro. A gente não perdoa. A gente não se coloca no lugar do outro para tentar entender por que o outro fez aquilo. Vejam bem como isso é sério. Isso afeta e tanto a nossa arquitetura celular. E se eu trago uma tendência, uma predisposição a uma determinada enfermidade, ela eclode. Será que isso justificaria o alto índice de câncer da nossa humanidade? Será? Ou vamos atribuir ao câncer as coisas somente materiais? Ah, é alimentação, é falta de ginástica, é isso, aquilo outro. Quando eu costumo dizer que o câncer é a doença da alma. E é. Claro que nós trazemos tendências, predisposições que nós poderemos inibir. Hoje já está provado a ação da mente, a ação poderosa da mente, muito estudado pela epigenética, que nós podemos comandar o nosso código genético. Então, aquilo que muitos falam, meu pai é diabético, você é diabético, meu pai é hipertenso, você é hipertenso, minha família toda teve câncer, eu vou ter câncer, não. Absolutamente, isso é um equívoco, segundo a epigenética. Você pode trazer uma tendência, uma predisposição, mas você pode evitar. Trabalhando fundamentalmente o perdão para aqueles que nos caluniam, aqueles que nos ofendem, como disse Jesus. Perdoai aqueles que vos perseguem e aqueles que vos caluniam. E quando erramos, companheiros, vamos entender que nós somos espíritos imperfeitos. Vamos entender que nós precisamos nos perdoar para depois, então, começar a avançar no caminho evolutivo. E mais, que muita gente refuta. E aqui está um grande projeto psicológico, psicoterapêutico. Companheiras, deixem de ir. Eu sou espírita, não posso me magoar. Aí usa termos como, não é bem mágoa, é milindre. Como é que o espírito se vinga? O espírita, desculpe-me, se vinga. Companheiro, tá vendo? Lei de causa e efeito. Castigo anda a cavalo. Isso é uma satisfação. Nós vamos ativar uma área do cérebro, que já está provado neurocientificamente, que nos dá o prazer quando a gente se vinga. Vocês acreditam nisso? A mesma área do controle emocional cerebral, ele é comandado por estruturas. Quando a gente perdoa, é o alívio do perdão. Depois eu vou dar aqui os caminhos para o perdão. E a gente fala muito de perdão, nem sabe como perdoar. Tem uns que dizem assim, olha, eu perdoo, mas se eu estiver na rua, eu vou atravessar a rua. Tá? Não perdoamos. Isso não é perdão. Nós vamos deixar isso para o final. Então, tem uma área do cérebro que é o nosso controle emocional. Quando a gente perdoa, é um alívio. A gente já está tirando as mágoas de nossas gavetas para a diluição.
Porque o projeto é esse. Deixar vir a mágoa e entender que estamos nos magoando para então promovermos o perdão. Isso chama-se, o Jung chama isso de individuação. Chama-se de integração. A mágoa se integrando com o perdão que temos que executar. E aí, então, vai haver uma mistura, como na velha alquimia da Idade Média, nosso querido Paracelso, uma das encarnações de Hahnemann, o pai da alquimia, o pai da homeopatia. Então, isso nós chamamos de fusão ou integração. Quimicamente, é como se houvesse ali um trabalho de diluição. E dois produtos que se unem. É assim que temos que funcionar. Então, quando a gente se vinga, ativamos o circuito da recompensa. Vocês acreditam nisso? Dá uma satisfação. Aquele sorrisinho no canto da boca. Está vendo? Eu bem que disse. Tem pessoas que guardam mágoas, rejeições acontecidas, que nem sempre são rejeições, a vida inteira. E desencarnam desta forma. Haja reencarnação. Então, queridos companheiros, como profilaxia das doenças, falei aqui do câncer, posso falar, por exemplo, isso já está se disseminando no meio médico, o que nós chamamos de doenças autoimunes. Há um sem número de doenças. E cada dia estão inventando mais doenças autoimunes. Para quê? Nós chamamos isso de patologização. Temos que criar uma patologia para você ir no médico, receber um diagnóstico, ir para a farmácia e gastar dinheiro. Quando a cura, em verdade, vocês estão ouvindo isso de um profissional da área de saúde, a cura não está nos remédios. Os remédios dão uma trégua. Uma trégua. A cura está em ti. É a autocura. Tem até um livro sobre isso. Cura e autocura. Então, nós precisamos entender isso. Então, como eu estava dizendo, meus amigos, precisamos deixar vir o que está em nós. Cada vez que somos ofendidos, ou advertidos, ou negados, ou rejeitados, seja o que for, as gavetas do inconsciente se abrem para haver um processo chamado de associação de ideias. Aí eu vou adquirir mais mágoa, que vão para as minhas gavetas e novas gavetas. E aí vem as doenças, oriundas de tudo isso. Eu estou falando da mágoa como estou falando da culpa. Quando erro, quando fracasso. Nós tememos rotundamente o fracasso. O nosso querido pai do inconsciente, pai da psicanálise, o Freud, ele diz que o maior medo que nós temos é da responsabilidade, porque temos medo de errar. Mas ninguém quer assumir responsabilidade. Fica naquela zona de inércia. Para quê? Eu não vou conseguir. Eu não vou atingir meus objetivos. E entra num lamentável estado de desânimo, alterações do humor, falta de disposição. Sabe o que é isso? Que assola a humanidade, segundo alguns autores, em torno de 1/4 da humanidade. A depressão. É esse estado de desânimo. A criatura não confia em si, acha que não vai atingir seus objetivos, então fica naquela zona, desanimado, frustrado, se sente impotente, incapaz. E aí o vínculo muito sério com os processos terríveis e atuais do suicídio. A cada 40 segundos, já falei isso aqui, uma pessoa está se matando no planeta. Isso é muito triste. Nós temos que abrir os olhos para dentro de casa, para a educação. Como eu vou falar no próximo mês, a educação, a construção da paz.
A paz não está fora de nós, como já dizia Lao Tse, do taoísmo. A paz está dentro de nós, como a nossa irmã colocou aqui. A paz precisa ser construída. A prática das leis de Deus. O autocontrole, vou falar isso. A estrutura cerebral que vai gerar a promoção do autocontrole quando a gente perde o controle. Porque somos, inequivocamente, controladores. Queremos tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira. Então, companheiros, deixem vir. Não repilam o que está dentro de nós. Porque é uma tendência nossa, Freud já explicou muito bem isso, os mecanismos de proteção do ego. Aí eu crio máscaras protetoras, entre aspas, que não nos protege absolutamente nada. Mas nós aparentamos o que nós não somos. Para fluir vantagens, lucros secundários e por aí vai. E passamos pela existência, acumulando mais mágoas e mais culpas nas nossas gavetas. E o que é mais desastroso, quando a gente desencarna, o corpo fica. O filtro fica, porque o corpo é um filtro. A organização física é um filtro que Deus nos concedeu. Vocês já imaginaram se a gente não tem um corpo? Esse excesso de mágoas que já passamos ao longo de, sei lá, milhares de existências, nós não suportaríamos. Então Deus nos deu o corpo. Eu digo sempre que a encarnação, ou reencarnação, é um processo homeopático, onde vamos trabalhando sob a forma de subdoses as nossas questões e escolhemos antes de encarnar. Nossas personalidades, por exemplo. Personalidade. Então temos que tirar o quê? As más. Gente, sintam mágoa. Faz parte. Agora não podemos nos iludir. Ah, não vou me magoar. Isso é uma presunção. Todos nós nos magoamos. Agora, precisamos entender as nossas mágoas. Esse é o primeiro passo. Já estou aqui adiantando. O autoconhecimento. Paulo diz, porque amar água, como o nome está a dizer, aquelas águas pútridas, apodrecidas, né, que estão lá dentro do nosso psiquismo. Amar água, que a Joana diz que ela é corrosiva, ou comburente, ela nos queima. Então, alguns autores dizem que a mágoa é uma raiva engolida. Quando somos ofendidos, a gente guarda aquela raiva, engole aquela raiva. E, diante de uma associação de ideias, aquilo eclode. E ficamos mais irados, né? Mais nervosos, mais estressados. Quando não, agredimos, retaliamos. Vou falar isso quando eu falar sobre a paz. O revide. Eu me magoei, vou te magoar também. E aí vem os conflitos, que começam dentro de casa e se expandem para a humanidade. Por que será que existem as guerras? Senão conflitos de ideias. E tem criaturas que ainda acham que a guerra vai promover a paz. Isso é terrível achar isso. Matam, trucidam crianças, seres humanos, civis, para a bendita paz. Que paz é essa? Esse ódio milenar que vem acompanhando as criaturas de raças, de etnias, as pessoas não aceitando o outro como irmão, e sim como adversários. Que paz é esta? Então, a recomendação. Veio a mágoa, deixe ela vir. Deixem ela vir. E Paulo, o apóstolo,
Tem uma frase muito significativa que ele diz. É uma frase brilhante. Irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo está querendo nos dizer? Companheiros, sintam a raiva, sintam a mágoa. Agora, não potencializem a raiva, a mágoa, a culpa. Então, é preciso a gente focar em si próprio. A autoanálise diante das nossas reações, diante dos nossos pensamentos, diante dos nossos sentimentos, que coitados do psicopatas, eles não têm. São frios. Vai ser a grande dor para a solução desses irmãos psicopatas. Quando a dor bater na porta, um leito de dor, um câncer terminal, eles vão ser tocados nas suas fibras mais íntimas, as fibras espirituais, principalmente no chakra cardíaco das emoções. Porque ninguém foi criado para viver ad eterno uma frieza, uma insensibilidade. Todos nós, sejam o que forem, foram criados para chegar a Deus. Uns vão se atrasar, outros vão se adiantar. É uma questão evolutiva. É uma questão de consciência. É uma questão de abertura consciencial. É o que Paulo chama de despertar da consciência. Não foi o que ele nos disse? Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. O que ele quer dizer com isso? Desperte. Saiam da letargia. Saiam deste sono profundo promovido pelo ego, pelo interesse pessoal, pelo orgulho, como leu a nossa irmã, pelo egoísmo. Aí está a grande chaga psíquica e espiritual de todos nós, o egoísmo. Então, quando formos rejeitados, a grande dificuldade é lidar com a rejeição. Muitos trazem, inclusive, feridas da infância, de humilhações, de rejeições, de preferência de nossos pais para outro filho, quando somos excluídos, abandonados, somos a ovelha negra da família. Quantos não trazem essa grande mácula da rejeição? Mas tem um grande autor, que eu sou admirador profundo, tem todos os livros dele, ele não é espírita, mas é um doutor em psicologia, é um doutor em filosofia, é um doutor em teologia. Admirável, apenas ele não crê na reencarnação, mas não tem problema. Chama-se Jean-Yves Leloup. Está encarnado. Tem vários livros sobre ele. Sobre ele, não, sobre o que ele nos traz como conceitos. Então, ele diz o seguinte: nós nunca somos rejeitados. Só somos rejeitados por aquele que a gente espera do outro. A gente vive esperando do outro. A gente deixa de amar porque a gente quer ser amado. Estamos perdendo a grande oportunidade de amar, independentemente de quem seja. É uma tarefa difícil, não é? Então, já deu o primeiro passo, vamos dar o segundo, que também é dificílimo. Após eu me conhecer, após eu entender a minha raiva, a minha ira, a minha mágoa, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Segundo passo. Toda vez que o outro nos ofender, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer minha mágoa, para daí buscar o oposto. Porque nós somos seres duais. Nós somos dualistas. Nós temos alegria, tristeza, a mágoa e o perdão, a culpa e o auto-perdão. Tudo está em nós. As leis de Deus estão em nós. Simplesmente é porque nós não praticamos.
Nós seguimos os ditames, as regras de quem? Do ego, da consciência, que nos interessa profundamente. Então, o segundo passo, que é difícil, toda vez que sofrermos alguma contrariedade, ou alguma coisa que nos fere, alguma ofensa, coloquemos-nos no lugar do outro. Façamos este exercício. Nós chamamos isso de ressignificar, criar um novo significado. Por que o outro fez isso? De repente ele não está bem, de repente ele foi despedido, de repente ele foi traído, de repente perdeu algum ente querido, está revoltado. Nós não precisamos chegar a uma conclusão, mas só em imaginar, nós já estamos nos colocando no lugar do outro. Sabe qual é o nome disso? Compaixão. Compaixão é isso. Se colocar no lugar do outro. Procurar entender por que o outro fez isso. Então, este é o segundo passo. Estamos já trilhando o caminho do perdão. E nos favorecendo, companheiros. Porque quem perdoa vai acabar se auto-perdoando. E quem se auto-perdoa vai acabar perdoando. Coisa linda isso. E aí nos colocamos no lugar do outro. Vocês sabem o que se desenvolve diante disso? Chama-se empatia. Nos tornamos mais empáticos na relação com o outro. Aí vem o terceiro passo definitivo, que está no Evangelho de Mateus, no diálogo de Jesus com Simão Pedro. O que Jesus diz para Pedro? Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe a sós, em particular, a falta que ele nos provocou. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Resolvemos a questão. De um adversário, de um antagonista, vamos criar um amigo. Sabe o que move tudo isto? É o amor. Exatamente o que Jesus falou que poucos entendem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que quer dizer isto? Como Jesus nos amou. Ele amou a todos, os fariseus, os escribas, os saduceus, os criminosos. Jesus amou a todos. Mas como ele revolucionou as leis antigas de Moisés, lá, doutores da lei, os escribas, como Saulo de Tarso pertencia ao Sinédrio, Jesus trouxe a revolução pelo amor. Isso não era aceito. Como amar um adversário? O adversário tem que ser perseguido e muitas vezes morto. É o que está acontecendo hoje. Não mudou muito. É o que a gente estava falando agora há pouco. Estava dizendo para ele o seguinte: antigamente era pão e jogos no Coliseu, onde ali jogavam pães e os jogos de gladiadores, matando gladiadores, todos ficaram gargalhando diante disso. Hoje nós não temos mais mortes. Mas tudo isso, essas conturbações, por exemplo, no meio esportivo, é o que o povo gosta. Pão, mínimo para se alimentar, e jogo. Aí a gente vê toda a agressividade, toda a selvageria que existe nas criaturas. Nós estamos vendo aí, testemunhando fatos inconcursos. Enfim, irmão, 3 etapas, não esqueça. Autoconhecimento, não se envergonhe de admitir os erros, porque o caminho evolutivo está aí. Não se envergonhe diante de perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que tripudiou, que vilipendiou. Não se envergonhe. Sabem por quê?
Vou citar aqui uma frase. Mas antes disso, uma frasezinha de Chico Xavier, para calar fundo em nossos corações. Disse o nosso querido Chico que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Coisa profunda isso. Precisamos sim chorar. Vamos chorar. Quando estamos agredidos, violentados, faz parte da gente se magoar. Mas só assim nós vamos saber ver. Por que aconteceu isso tudo? Pois é. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Agora tem uma outra frase do Chico, que é exatamente o que estávamos falando agora há pouco. Vou ler para vocês. Quando alguém lhe magoar, seja quem for, ou o ofender, não retruque. Vamos falar muito isso quando falarmos da paz. Por isso que eu disse que nós não vivemos em paz, nós temos momentos de paz. Não retruque. Não responda da mesma forma, não retalie, não se vingue. Porque, como eu disse, nós temos esse circuito da recompensa que é ativado quando a gente se vinga, quando a gente retruca, quando a gente revida. Nós ficamos acumulando mais mágoas, mais ansiedade, na expectativa de uma vingança. Agora, quando nós estamos perdoando, nós estamos nos aliviando. Porque o Chico diz aqui, não apenas sinta compaixão. O que ele está querendo dizer? Situa-se no lugar do outro, daquele que precisa humilhar, ofender, magoar. Para quê? Para sentir-se forte. Quem humilha, quem magoa, ele está querendo se sentir forte. Porque ele traz dentro de si, psicologicamente, uma profunda insegurança, uma profunda instabilidade emocional. E ele precisa, no linguajar, compensar esta fragilidade se sentindo forte, dominador. Todos os dominadores são frágeis. Que aquilo ali é uma camuflagem. Eles precisam dominar, controlar, humilhar pela força, pelo poder que há exatamente em todos os orgulhosos, e nos incluímos aí, porque somos orgulhosos. Não tem nenhuma criatura santificada. Não somos missionários, não somos Chico, não somos Francisco de Assis, não somos Gandhi, grande promotor da paz, criatura maravilhosa. Somos seres ainda imperfeitos, como dizem os espíritos, em construção, inacabados. Então, somos inseguros. Então, essas criaturas, elas precisam psicologicamente compensar suas fragilidades que elas trazem dentro de si. Mágoas e culpas não resolvidas. E aí, companheiros, um mecanismo compensatório, elas precisam se sentir superiores. Esse é o padrão predominante na humanidade. Uns mais, outros menos. Sabem qual é? Padrão de poder. Daí o velho ditado que todos nós conhecemos. Se quiseres conhecer uma criatura, dê-lhe o poder. Que aí elas vão se revelar. E a gente vê isso aonde? Na política. Aqueles que prometem, quando alçam o poder, mostram toda a sua realidade, todo o seu orgulho, todo o seu egoísmo, tudo girando em torno de si. Se sentem jubilados pelos secundários, pelos vassalos do rei. Não é? Então, o padrão de poder
está aliado ao egoísmo, ao orgulho, é a nossa grande meta em combatê-los. Nós não vamos combater numa existência só, mas nós vamos minimizar. Minimizar já está de bom tamanho. Nos prepararmos para uma outra encarnação, mais serenos, mais suaves, capacidade de perdoar, de se auto-perdoar. E não vamos conseguir na totalidade. Quantas vezes nós nutrimos algo que nós alimentamos? Quantas vezes? Pois é. Por isso nós estamos passando pelas dores, pelas dificuldades, pelas enfermidades. E aí a doutora Nise, com muita felicidade, colocou a gênese das doenças. Está na ausência do perdão, do auto-perdão. Olha que coisa linda isso. Nós estamos distantes disso. Perguntaram ao sábio o que é o perdão. Você sabe o que ele respondeu? Ele respondeu: é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Forte, né? Será que nós exalamos fragrância quando nos esmagam? A gente revira, a gente retalia, a gente se, tendo oportunidade, a gente se vira. Olhem a estrutura da mágoa, que coisa interessante isso, para a gente guardar. Qual é a estrutura da mágoa? Não atendeu a minha expectativa. Se não atendeu a minha expectativa, eu me magoo diante daquele que não atendeu a minha expectativa. Segundo, não fez o que eu queria. Meu Deus. A gente sempre quer que o outro faça exatamente o que a gente quer. Isso é ou não é orgulho? Terceiro, fez o que eu não queria. Isso é forte. Fez o que eu não queria, eu me magoou. Não seguiu minhas regras, não seguiu as minhas lições. Será que isso está ligado, de alguma forma, aos nossos processos educativos deficientes? Os pais que se utilizam da força, olha, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Não dá margem para o outro, para os filhos. E os filhos hoje não são mais aqueles de antanho, como eu, por exemplo. Eu tinha que calar a boca e ficar quieto. Pois é. Hoje os filhos já estão enfrentando os pais, porque têm opiniões próprias, que têm que ser respeitadas, mas têm que ser orientadas, educadas, pedagogizadas. A função dos pais não é a imposição, não, a dominação. Faça o que eu quero que você realize, atendendo, como também está aqui no primeiro item, as minhas expectativas. Educação no passado era assim. A gente dizia, não sei se vocês lembram desse termo, era a educação do chinfalho. Sabe o que é chinfalho? Sabe? Chicote. Chicote. A gente não podia abrir a boca, senão o chicote desgastava nossos corpos. Hoje, a gente vê uma liberalidade, uma vulgarização da educação. O filho faz o que bem entende. Não existe austeridade, que não é agressividade. Jesus era austero, mas não era agressivo. É a salvação da humanidade. Por isso, eu vou falar sobre isso. Educação pela paz. É o diálogo. Hoje está faltando isso dentro dos lares. Os pais estão deixando assim os filhos entregues. Adote seu filho antes que um traficante o faça. Conhece esse ditado? Pois é. Mas, companheiros, vou trazer aqui 2 exemplos para a gente chegar no ápice do perdão. Qual é o ápice do perdão?
Hum? Sabem qual é o ápice do perdão? É não ter que perdoar. Não fui ofendido. Você pensa que me ofendeu. Me ofendeu. Então vamos citar aqui essa extraordinária criatura que venceu o jugo inglês com a não violência. Promotor da paz, Mahatma Gandhi. Pois é. Um dia perguntaram para Gandhi se ele perdoou todas as ofensas de seus inimigos. Ele respondeu que não, pois ninguém nunca o ofendeu. Por isso ele não devia perdoar ninguém. Não foi ofendido. Coisa extraordinária isso. Na nossa literatura espírita, temos um exemplo insofismável, claro. Vocês já leram Paulo Estevão? Esse livro maravilhoso da vida de Paulo? Se não leram, por favor, tem aí na biblioteca? Não sei. Tem, sim. Tem? Tem? Pois é. Quem não leu está perdendo uma grande oportunidade de ler esse maravilhoso livro pelo Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico. E lá no capítulo 9 tem a famosa Abigail cristã. Quem foi Abigail? Abigail foi irmã de Gesiel, depois se tornou o mentor espiritual do próprio Paulo, Saulo Paulo, Estevão. E foi o Estevão que foi condenado pelo próprio Saulo de Tarso. Eu estou falando do Saulo porque Paulo foi logo mais à frente. Foi torturado. Gesiel, Estevão, foi torturado a mando de Saulo de Tarso. E Abigail era o grande amor. Mas será que era o grande amor? Ela tinha um grande amor por ele. Tanto que depois que ele descobriu que Abigail era irmã de Saulo, irmã de Estevão, que ele condenou à morte com torturas e tudo, veio o sentimento de culpa, veio o remorso. Aí ele se afastou de Abigail. Quando ele soube que Abigail estava nos momentos finais, a gente chama nas vascas da morte, portadora de uma tuberculose pulmonar, o remorso bateu forte. Ele foi atrás dela em Jope. E lá chegando, vamos aqui ler o que aconteceu. Está no capítulo 9 do livro Paulo Estevão. Abigail! Olha a súplica, olha o remorso. Exclamou Saulo, comovidíssimo, logo que se viram a sós. Olha o que ele disse: abdiquei o meu orgulho. Significa ainda que ele tem orgulho. E a minha vaidade de homem público para vir até aqui. Perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. E Abigail, então, respondeu: esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa, olha que frase lindíssima. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Isso é para nós. Por mais que a nossa vida seja rude, que nos queime, vamos lembrar que a chuva benéfica nos deu a vida. Que o amor nos deu a vida. Porque somos filhos do amantíssimo Pai, como disse João, Deus é amor. E Jesus veio representar todo este amor. Não me fales igualmente em perdão, falou ela, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Fazendo aqui uma menção com relação ao auto-perdão. Muito mais difícil que perdoar. E nós, Saulo, olha, nós pertencemos um ao outro para a eternidade. Olha que coisa extraordinária. Ela tendo sido abandonada, rejeitada, pelo orgulho de Saulo de Tarso.
Mesmo assim, ela disse, nos pertencemos um ao outro para a eternidade. Abigail, antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão. E ela respondeu, minha alma está agora tranquila. Gesiel, Estevão, está com Jesus. E morreu legando-te um pensamento amistoso. Mesmo tendo passado tudo que passou, que poderiam reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora, estou agradecendo ao Pai justo, de todo o coração, a dádiva da tua presença nesta casa. Então, nós citamos aqui 2 exemplos lindíssimos, majestosos. Verdadeiro perdão é não ter que perdoar. Mas, finalizando, tem uma frase que sempre me intrigou. E eu não conseguia ter uma resposta. Vocês se lembram? Se Abigail não precisou perdoar, se Gandhi não precisou perdoar, Jesus precisa perdoar? Hein? Não, né? E Deus precisa perdoar? Deus se ofende? Por que Jesus falou na cruz, companheiro? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está em Lucas 23, 34. O Pai precisa perdoar? Ou esta frase é para nós? É para nós. Mas ainda isso não me satisfez. Por que Jesus disse isso? E aí, lendo um livro, não espírita, mais uma vez, de Jean-Yves Leloup, francês, doutor em psicologia, doutor em filosofia, doutor em teologia, padre da Igreja Ortodoxa, encontrou-se com Marie Solène, uma francesa, filósofa e escritora. Os 2 estão vivos. Eles compuseram um livro, recomendo. Amar, apesar de tudo. Lá no capítulo 2, que fala da memória e do perdão, Jean-Yves Leloup diz o seguinte: efetivamente, somente Deus poderá perdoar. Mas não como a gente pensa, que Deus não se ofende. Tanto que ele coloca aqui. No entanto, ele perdoa o homem através do homem. Aí, solucionou toda a questão. Porque vamos raciocinar. Deus está em nós, concordam? O reino de Deus não está aqui nem acolá, está em nós, já dizia o próprio mestre. Se Deus está em nós, o amor está em nós, porque Deus é amor. Se Deus e o amor estão em nós, as leis de Deus estão em nós. Inclusive a lei do perdão, que é um ato de profundo amor. Então não é ele que perdoa, mas ele perdoa o homem através de nós. Nós é que temos que perdoar. E aí eu entendi a frase do Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, finalizando esse tema tão instigante, tão palpitante, mas tão profundo, vamos trabalhar isso, companheiros. Eu já dei aqui os 3 caminhos. Agora a gente tem que exercitar. Lembrando que o nosso cérebro, ele tem a faculdade da neuroplasticidade. Se a gente dá trabalho para o nosso cérebro, ele vai responder. Nossos neurônios vão responder. Então, a vontade, o querer e a humildade. Precisamos de uma grande dose de humildade para começarmos, primeiro, a entender a nossa mágoa, para começarmos a nos perdoar e a perdoar o próximo, nos colocando no lugar do outro. É a compaixão e, se possível, nos aproximar do isto é difícil. Sabe por quê? O corpo é o último a perdoar.
Porque a mente perdoa, o espírito perdoa, a vontade está presente, mas o corpo é denso. Os registros no corpo estão principalmente na zona celular, numa estrutura ainda a ser muito estudada, são as mitocôndrias da respiração celular. André Luiz nos fala isso no livro Evolução em 2 Mundos. Então, o corpo é útil, porque o corpo é denso, é matéria. Então, por mais que a gente queira perdoar e se aproximar do outro, quando a gente se aproxima, a gente entra em contração, rigidez muscular, aí dá aquele impedimento, a gente se afasta. Então, temos que treinar bastante, queridos irmãos, para o nosso bem, para a nossa saúde, porque precisamos tanto e tanto nos alinhar na trilha que Jesus nos deixou. Um grande tapete repleto de estrelas e de luzes. Muita paz a todos.